Capítulo 1. Leitura, paráfrase, denotação e conotação. 3 requisitos são indispensáveis para ter um bom desempenho na compreensão de textos: leitura constante, vocabulário vasto e determinação. Então preste atenção nas dicas a seguir, porque elas vão ser úteis na preparação para as provas do concurso. Leitura. Mesmo se não gostar de ler, terá que se habituar. A leitura facilita a compreensão do texto, independentemente do estilo ou da forma. Acredite, basta tentar entender, vivenciar a história. Encare a leitura como uma viagem. Desta forma, o aprendizado e a compreensão ficarão mais simples. Comece lendo o que você gosta: gibi, revista de fofoca, jornal. Vale tudo para adquirir prazer na leitura. Agora, você precisa enriquecer o seu vocabulário. Vamos aprender como? Enriquecendo o vocabulário. É também através da leitura que você enriquece o seu vocabulário. A língua portuguesa tem milhares de vocábulos e você precisa conhecer pelo menos uma parcela deles para poder se expressar. Um bom exercício é encontrar sinônimos para as palavras já conhecidas. Fazer palavras cruzadas é divertido e também ajuda. Nunca deixe de pesquisar o significado das expressões. Anote o vocábulo que você não conhece e procure a definição no dicionário. Mas não esqueça, é fundamental ter um bom vocabulário para entender e resolver as questões de interpretação de texto. Determinação. Esse é um requisito que livro nenhum recomenda, mas é importantíssimo. Se você pretende dominar as técnicas de interpretação de texto, deve ter em mente que sua vontade e determinação serão fundamentais. Então, não perca tempo, seja perseverante. Como afirmamos no início do curso, alguns assuntos da nossa gramática são essenciais para que você consiga compreender e interpretar textos com mais facilidade. Vamos relembrar? Então fique atento. Paráfrase. Significa desenvolver um texto com base em um outro já existente, mantendo as mesmas ideias do original. Pode ser também uma tradução livre, que mantém alguma fidelidade às ideias centrais. Existem várias formas de parafrasear um texto. Você pode utilizar sinônimos, antônimos, mudar a voz do verbo ou alternar o termo verbal pelo nominal. O enunciado pede quase sempre para você encontrar a paráfrase correta. E agora que você já sabe a definição do termo, vamos à prática. Preste atenção aos exemplos de paráfrase. Paráfrase com sinônimo. Exemplo: a menina voltou para casa após o horário combinado com a sua mãe. A garota retornou à sua residência depois da hora marcada com a sua genitora. Percebeu como as palavras foram substituídas por sinônimos, mas o sentido da frase foi mantido na íntegra? Paráfrase com antônimo. Por exemplo, o garoto é desobediente e agitado. O menino não é obediente nem tranquilo. Usamos palavras antônimas, ou seja, de sentido contrário, para reescrever a frase de forma diferente, mas mantendo o mesmo significado. Se o menino é desobediente e agitado, logo não pode ser obediente e tranquilo. Paráfrase com mudança na voz do verbo. Por exemplo, Luísa penteou os cabelos da sua irmã Eduarda. Frase na voz ativa. Eduarda teve os cabelos penteados pela sua irmã Luísa. Frase na voz passiva. O verbo que estava na voz ativa ficou na voz passiva, mas o sentido da frase permaneceu igual. Paráfrase com alternância do termo verbal e o nominal. Por exemplo, é preciso que o grupo compreenda. É preciso a compreensão do grupo. Basta trocar o termo verbal pelo nominal para modificar a frase, mantendo o sentido. Denotação e conotação. Denotação.
Na língua portuguesa, o sentido denotativo existe quando uma palavra ou expressão é empregada mantendo o significado literal de sua definição. Por exemplo, eu voei alto, viajei para São Paulo a bordo de um avião Jumbo 737. O sentido real do termo voei alto é literal, porque homens não têm asas, mas voam a bordo de aviões. Outro exemplo, a orelha do burro estava machucada. O termo orelha significa o aparelho auditivo do animal, portanto, tem sentido real ou denotativo. Conotação. No sentido conotativo, a palavra ou expressão não corresponde ao sentido real do termo. Por exemplo, eu voei alto, viajei nas páginas daquele romance. Nessa frase, os verbos voei e viajei têm sentido conotativo. Pessoas não voam ou viajam em páginas de livros. A canção de Lulu Santos, Gramática, interpretada pelo grupo Paralamas do Sucesso, está cheia de conotações. Ouça. Assaltaram a gramática, assassinaram a lógica, meteram poesia na bagunça do dia a dia. Sequestraram a fonética, violentaram a métrica, meteram poesia onde devia e não devia.